Vou falar uma coisa. Fé, nem todo mundo tem fé. Tem gente que tem, existe pessoas que têm fé e existe pessoas infiéis, fiel e infiel. Quer dizer, fé é um dom de Deus. Nem todo mundo tem fé. Tem pessoa que é infiel. Então, eu tô falando assim, fé não é você pegar dar dinheiro na igreja, esse tipo de coisa. Fé é você ter fé à obra de Deus. Vamos supor, não estou falando que a pessoa, o pastor lá vai roubar dinheiro e pegar e investir em outra coisa. Não. Mas a pessoa ter fé em Deus. Ter fé em Deus é dar o dízimo, dar oferta. Isso daí é mandamento de Deus. Porque senão você está roubando a Deus, né? Então é um mandamento de Deus. Você ter fé em Deus é um mandamento de Deus. É um mandamento. Então, existe pessoas que é fiel e existe pessoas infiéis. Infiel, né? Não é todo mundo que tem fé. Fé são poucas pessoas. É a minoria, assim. Por isso que é difícil abrir igreja. Abrir igreja é difícil você abrir igreja. Não é qualquer um que consegue abrir uma igreja. Porque a igreja tem que ter fiéis. Tem que ter fiéis para abrir igreja. E abrir igreja é difícil. É mais difícil do que você abrir hospital. Por quê? Porque você precisa abrir igreja, a igreja tem que ter fiéis. Tem que ter fiel. E é difícil você abrir uma igreja, é difícil. Por isso que tem poucas igrejas. Por isso que não tem muitas igrejas. A maioria, os caras abrem um monte de hospital, um monte de besteira, um monte de escola, um monte de coisa, e não abre igreja. Porque a igreja tem que ter fiéis. Os caras montam time de futebol, faz um monte de coisa, né? Agora, abrir igreja é difícil porque tem que ter fiel, né? E aí para você ter fiel, é difícil você conseguir ter 100, 200 pessoas de fiéis. 200, até no mínimo umas 200, é difícil ter. Então, abrir igreja não é para qualquer um. E ser pastor não é fácil, é difícil, né? Você precisa dos fiéis para você conseguir.